Tu considera que precisamos realmente de uma reforma tributária para o desenvolvimento do país? Precisamos realmente dessa... Se fala há muitos anos, né? Cada governo que assume se fala em reforma tributária. Olha, desde o ano de 2000 eu faço parte do grupo de estudos da reforma tributária da OAB. Desde 2000, né? A gente passou por diversas reformas. O que eu acho que o Brasil precisa mesmo, no fundo, é uma reforma administrativa, uma reforma nos seus custos, né? Quando a gente fala em reforma tributária, é muito bonito, todo mundo fala, precisa de uma reforma tributária porque o nosso sistema é muito complexo. Sim, ele é complexo, mas não vai continuar, a reforma que a gente tem aí não vai deixar de ser menos complexo, vai deixar mais complexo do que está hoje, na minha opinião. O que a gente precisa, quando a gente pensa em reforma tributária, a gente pensa em pagar menos tributos de forma mais racional. Mas não é o que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que o Brasil sim precisa de uma reforma tributária, mas não o que a gente tem aí de proposta hoje em dia, né? E se tu pudesse nos citar, de repente, um exemplo de como isso poderia ser feito? Não, Aproveitando que tantas pessoas nos assistem, né? Eu acho que uma reforma tributária que facilitaria o sistema seria a ampliação do limite do faturamento do Simples, por exemplo, né? Que o Simples é um sistema simplificado. Então, se o Simples é um sistema simplificado, por raciocínio lógico, quanto mais simplificado o sistema, melhor. Então, se tu aumentasse o faturamento do Simples para poder ser enquadrado, nós já teríamos uma simplificação. Porque 80% das empresas hoje no Brasil, das empresas ativas, na verdade, são ME e EPP, são empresas de pequeno porte e que geram são responsáveis pelo emprego de muitas pessoas, né? E estão dentro desse esquema. Então, eu entendo que uma reforma tributária seria simplificar de uma forma semelhante ao que o Simples faz hoje, né? E essa questão da simplificação, né? A Fortes também atende alguns clientes estrangeiros e esses dias estava... há 2 semanas atrás estava um cliente uruguaio, né, do ramo do varejo, que vai começar a operar aqui em Porto Alegre. E eles geralmente perguntam, quanto eu vou pagar de imposto? Né? E a gente fala assim, tá, mas depende, né? Depende de qual produto, é importante se é importado, se vai ser comprado aqui, se vai ser vendido para a zona Franca de Manaus, se vai ser vendido por norte, por sudeste, se vai ser vendido consumidor final, se vai ser para o atacado, tem muitas variáveis, né? E essa complexidade é difícil, é tão complexo que para um brasileiro é difícil de já entender. E para um estrangeiro, então... É quase impossível. Lá atrás, no início da minha carreira, eu fui fazer um manual para um investidor estrangeiro para entender o sistema tributário do Brasil. E na época tinha PIS e COFINS, daí criaram o PIS importação, COFINS importação e ICMS importação. Aí explicar para ele que PIS e COFINS não era a mesma coisa que o PIS importação e que o COFINS importação. E dizer, mas tudo tem o mesmo nome, não é para a mesma coisa. Não, são coisas diferentes, né? É no Brasil. É uma no Brasil que tudo jabuticaba, né? acontece. Uma jabuticaba.